Muito bem, vamos então para a parte 2 da aula 4, o tema é a origem do pecado. Origem e destino dos demônios é o que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar ministrando nesta segunda parte. Vamos começar já com Apocalipse 12, versículos de 7 a 8. Eu vou ler aqui na minha tela. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E ainda Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vejam o que nós temos aqui, o que João está relatando a queda de Satanás e dos seus demônios e dos seus anjos. Quem é que batalhou aqui neste momento, essa batalha espiritual lá em Apocalipse 12, 7? Miguel e seus anjos. Vejam, aqui nós temos o exército celestial de Deus. Miguel e seus anjos, então, dá uma noção a nós que Deus tem o seu exército de anjos. Miguel esteve comandando essa batalha. A Bíblia diz que eles batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Aqui nós podemos ver também as palavras de Jesus, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, nós temos, na verdade, o poder e a autoridade divina para avançar na pregação do Evangelho, para avançar na ação de ganhar almas para Cristo. Satanás não tem como nos impedir. As portas do inferno não vão prevalecer. Pelo contrário, a igreja, por causa da autoridade delegada por Jesus, ela tem essa autoridade para entrar, para saquear o inferno. Então houve essa batalha no reino celestial e aqui no versículo 9 fica claro que foi precipitado o grande dragão. Ou seja, houve uma queda. Quem é esse grande dragão? A antiga serpente, o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Então ele vai estar limitado pela ação divina. E os seres humanos não serão mais enganados. Então hoje, por exemplo, nós temos a pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado, o Espírito Santo opera no coração dos homens, mostrando a questão do pecado, da justiça e do juízo, e por causa dessa ação divina no coração do homem, o homem responde para Deus, convertendo-se e passando pela experiência do novo nascimento. Então, o diabo, hoje já, ele não tem esse poder de nos enganar. No Antigo Testamento até nós tínhamos essa ideia de Satanás como o enganador. Agora não, o Evangelho está sendo pregado. A Bíblia está escrita, 100% escrita, e ela está sendo revelada para que nós possamos então entender os propósitos de Deus para a igreja. A Bíblia não relata com detalhes a origem dos demônios, assim como também não relata com detalhes a origem dos anjos e nem a origem de Lúcifer, não é? Então nós não temos detalhes sobre isso. Entretanto, fica evidente que esses seres, antes da queda, serviam e adoravam ao Senhor. Então, uma coisa é a criação dos anjos. Todos foram criados para a glória, para a honra de Deus, como arcanjos, querubins, serafins. Depois houve a queda. Então, na queda nós vamos ter Satanás com os seus anjos, ou seja, uma legião de demônios que nós também não sabemos a quantidade,
essa legião se precipitou e foi lançado para fora da glória e da presença do Senhor. A impressão que se tem é que existem demônios que estão em prisão. Olha só, a Bíblia nos dá essa base para nós entendermos que alguns demônios estão em prisão, aguardando o juízo de Deus, tal como relatam os seguintes versículos. Quais versículos que falam sobre os anjos em prisão? Judas, versículo 6, diz o seguinte: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele, no sentido de Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então vejam, aqui nós podemos perceber que existem anjos que, por não guardarem o estado original era aquele estado de serviço, de submissão, de adoração a Deus. Então há um grupo de anjos que não guardaram esse estado original, que se rebelaram junto com Lúcifer e caíram da presença do Senhor. Então eles abandonaram o seu próprio domicílio. Qual era o próprio domicílio? Lá na glória, na presença do Criador, em adoração a Deus. Por causa disso, Deus os tem guardados sob trevas. Então já há uma prisão para algumas categorias de demônios, em algemas eternas, para o grande dia, para o juízo do grande dia e condenação eterna desses seres. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele relata o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então vejam, o que Pedro escreve está em linha com a revelação de Judas a respeito desses anjos que não permaneceram na presença de Deus, que não permaneceram no seu domicílio, mas pecaram, mas caíram, foram precipitados todos para o inferno, e eles estão em abismo, estão em trevas, reservando o dia do juízo. Diferente dos seres humanos, nós temos a esperança da nossa salvação. Ou melhor, nós temos a certeza da nossa salvação e da nossa eternidade com Deus. Fato que não vai acontecer com os anjos caídos, com os demônios. Eles já estão aguardando o juízo final e a condenação eterna. Então, o que nós podemos tirar como informação desta segunda parte? Que Deus mesmo está limitando o exército de Satanás. Nem todos eles estão em plena operação na terra. O porquê Deus fez isso, não sei. Mas a verdade é que nem todos estão atuando hoje na terra. Alguns demônios, alguns anjos caídos, como a própria Bíblia diz, estão em algemas eternas. Eles estão limitados, eles não têm como operar, eles não têm como nos atingir. Pelo contrário, estão aguardando a condenação e o juízo do grande dia. Porém, nós vamos ver nesta terceira parte, para finalizar esta aula 4, a respeito da ação de alguns demônios hoje no meio, ou seja, na ação geral deles aqui no planeta Terra. Até mais.